Estude. Legal. Bora lá, turma. Mais uma aula de equilíbrio químico. Agora falando então do equilíbrio iônico. Vou chamar de KI, equilíbrio iônico. Bom, eu vou fazer o seguinte, olha, eu adicionei um ácido HA, só que ele é um ácido fraco, né? Adiciono ele lá em solução, coloco ele na água, gera uma solução desse ácido. Bom, mas como ele é um ácido fraco, uma parte dele sofre o processo de ionização. Equilíbrio de ionização. Pois é, uma pequena parte dele vai se ionizar. Uma outra parte vai ficar conectada, vai ficar ligada na sua fórmula molecular, ou na sua forma molecular em solução aquosa. É o que eu representei aqui, ó. Uma parte vai gerar H+, e H-, nesse caso A-, desculpa aí, e outra parte vai ficar como HA, como ácido. Né? Eu posso escrever então esse equilíbrio como sendo HA aquoso em equilíbrio com H+ e A-. Bom, eu posso escrever o Kc, a constante em função das concentrações? Posso. Que pode ser chamada de KI, nesse caso, como foi um processo de ionização? Posso. Olha lá, como é um processo de ionização, eu só troco o nome, chamo de KI. A única diferença, turma, é o que vai acontecer, né? É o tipo da substância que vai gerar esse equilíbrio. Porque, basicamente, para fazer conta e escrever a expressão do equilíbrio, é tudo da mesma forma, produto sobre reagente, né? Então, eu posso pensar como se fosse um equilíbrio em forma de concentração, de KI, se for de ionização, e de Ka, por exemplo, porque é um ácido, né? É tudo a mesma coisa, é produto sobre reagente. E nesse caso, então, os meus produtos são H+ e A-, estão em cima, né? Dividido pela concentração do ácido que ficou sem ionizar, né? De HA. Tranquilo? É tudo a mesma coisa em grande verdade, né? Bom, isso daqui serve tanto para ácidos que podem gerar apenas um H+, quanto para poliácidos, que tem mais de um hidrogênio ionizável, né? Eu peguei como exemplo o ácido sulfídrico, H2S, aquele que tem cheiro de ovo podre. Lembra que ele é um ácido tóxico, porém fraco, né? Não tem nada a ver pensar em acidez, em força de acidez, em relação à toxicidade, né? Então, nesse caso, é um ácido fraco. Ser um ácido fraco quer dizer que ele vai gerar pouco íon em solução, ele vai se ionizar pouco. Olha lá, o H2S, ele pode primeiro liberar um H+, e aí eu vou sobrar com HS-, e eu já calculei. A constante de ionização 1 desse primeiro processo de ionização é de 10⁻⁷. Perceba que o próprio valor já te indica se a ionização é alta ou se é baixa, e se o ácido, consequentemente, é forte ou se é fraco, né? Uma constante de ionização baixa, 10⁻⁷, indica aí também que o ácido é fraco, se ionizou pouco. Né? Mas mesmo assim, o HS-, ele também pode gerar H+, né? Ele vai ionizar uma segunda vez, gerando aí o segundo H+, e o S2-, que é o íon sulfeto, né? A constante desse segundo processo de ionização, olha como é bem menor ainda, 10⁻⁹. Né? Então essas são as duas ionizações. Todo ácido um poliprótico, poliácido, vai gerar essas equações de ionização por partes, né? Bom, como eu tenho duas partes, dois equilíbrios ocorrendo, eu posso escrever duas vezes. Olha lá, constante de ionização 1, ou constante de acidez, pode chamar de Ka, ou simplesmente de Kc, a concentração dos produtos para a primeira equação, lá, H+ e HS-, com ácido aqui H2S, né? E a constante de ionização 2 para o segundo processo de ionização. Olha lá, concentração de H+, S2- dividido pela concentração de HS-. Bom, pelos valores já indica que o K1 é muito maior em relação ao K2. Eu consigo verificar então o seguinte: os íons H+ são provenientes sempre da primeira ionização, né? A segunda ionização gera pouco íon H+. Nesse caso, então, eu posso falar que para que todo, né, ou para todo ácido poliprótico, para poliácidos, que a constante de ionização 1 é a mais importante. É ela justamente que você vai utilizar para fazer a conta. As outras constantes são muito pequenas, e aí eu posso descartá-las, né? Então, a constante 1 é maior que a constante 2, que a 3, que a 4 e assim por diante. Tudo bem? Beleza? Bom, segura aí que agora a definição você já sabe. Vou te mostrar como é que a gente faz conta com esse tipo de coisa. Aguenta aí, eu já volto. Voltamos aí, galerinha. Vamos fazer um exemplo, então, de cálculo de constante de ionização. De verdade, um cálculo de novo de equilíbrio químico, você já está careca de saber, porque já são aí, ao longo de 7 aulas, é bastante coisa, né? Mas olha só, eu tenho aqui um ácido fraco escolhido, que é o ácido acético. O ácido etanóico, aquele ácido que se encontra aí no vinagre.
A concentração molar, ou seja, a concentração em mol por litro dessa minha solução, equivale aí a 0,2 mols por litro. E o alfa desse ácido, por ser um ácido fraco, é igual a 1%. Turma, alfa, não fique com dúvida, é basicamente a medida do quanto ele vai gastar. Nesse caso, a medida do quanto ele vai se ionizar. Equivale a 1%, é muito pouco, ou seja, é um ácido fraco. Você sabe disso porque você põe um ácido acético na boca quando você come, aí, por exemplo, uma salada temperada com vinagre, né? Bom, nesse caso eu quero saber a constante de ionização. Como é um ácido, ioniza. Posso também perguntar para você qual é a constante ácida para ele. Não tem problema. Produtos sobre reagentes, né? Então vamos lá. Eu primeiro preciso escrever, evidentemente, a equação de ionização. Está aqui, o ácido etanóico, o ácido acético, CH3, C-OH. Lembra que nesse caso eu tenho a carboxila, que justamente caracteriza os ácidos carboxílicos. Com 2 é o ácido acético. Bom, como é um ácido, ele vai perder o H+. Que H+ ele perde? Justamente esse que está conectado diretamente ao átomo de oxigênio. Tá? Gerou um H+ apenas e do outro lado o acetato ou etanoato. Né? Perceba que eu preciso saber as concentrações de produtos e de reagentes, né? Então eu vou ter que montar aquela tabela que você já viu nas aulas anteriores, do início, da reação e do equilíbrio. Já dei a dica aí para você, sempre os reagentes são aqueles que são gastos, enquanto os meus produtos são formados. No início da reação eu só tenho reagente, né? Eu tenho zero ou nada, nesse caso, dos meus produtos. Bom, vamos lá com calma, então, tentar descobrir quais são as concentrações do equilíbrio, para aí sim jogar na expressão e calcular, evidentemente, a constante. Bora lá? Então me ajuda um pouco. 0,2 mol por litro é a concentração inicial do ácido. Eu sei que ele vai gastar 1% do inicial, né? 1% é melhor eu trocar, então. Ele vai gastar, nesse caso, 0,01 da sua quantidade inicial, né? Então, nesse caso, de 0,2 mols por litro. Beleza. Né? Bom, fazendo essa conta, só para a gente facilitar um pouco a nossa vida, nesse caso aqui ele vai gastar do inicial 0,002, né, mols por litro. Consequentemente, é essa mesma quantidade que será formada de H+ e de acetato. Né? Como a proporção é de 1 para 1 para 1, então eu sei que nesse caso será formado a mesma quantidade que eu gasto. Turma, atenção, é na parte da reação que eu vou sempre seguir a estequiometria da reação. Nesse caso é simples, porque é 1 para 1 para 1. Atenção aí na hora que você for resolver qualquer exercício que tenha outra proporção estequiométrica. O quanto eu vou gastar vai seguir, nesse caso, para o outro lado também, certo? Então, ó, gastei 0,002 do inicial, vou formar, então, 0,002 mols por litro de H+. Perceba que a quantidade é bem diferente da concentração inicial, por ser um ácido fraco, e também de acetato, 0,002 mols por litro. É evidente que você não precisa ficar colocando mol por litro da hora. Estou colocando aqui só para ficar mais interessante, né? Bom, cuidado, vamos chegar nas concentrações do equilíbrio agora. Eu tinha inicialmente 0,2 mol por litro. Eu gastei, nesse caso, olha só, aí 0,002 mol por litro. Então eu tenho que fazer uma subtração do quanto eu tinha para o quanto eu gastei. Nesse caso, 0,2 menos 0,02, se eu não me engano, vai dar 0,198. Olha lá, 0,198 mols por litro. Legal. E a concentração, né, dos meus produtos, como eu não tinha nada no início e formei 0,02, é evidente que lá no equilíbrio eu vou ter 0,002, aliás, mol por litro, tá? E também de acetato eu vou ter 0,002 mols por litro. Tudo bem? Beleza? Agora, tem uma sacadinha que a gente utiliza aí quando fazemos cálculos com constante de ionização e constante ácida, né? Principalmente quando os ácidos são fracos, a ionização é baixa. Tá vendo aqui 0,198? Bom, você sabe que para calcular a constante de equilíbrio é produto sobre o reagente. Você sabe dividir 0 por 0,98? Eu não sei. Basicamente essa conta aqui para mim é muito difícil, né? Então a gente dá uma acertadinha nas coisas, sabe? Vamos dar um jeitinho. Esse 0,198 é muito próximo de quanto, hein, turma?
É muito próximo justamente do inicial, 0,2 mols por litro. É bem verdade que quando eu tenho aí ácidos fracos, principalmente quando o álfa for menor, né, chegando aí menor de 5%, 1%, eu posso dar esse jeitinho, digamos assim. Eu posso falar que para ácidos fracos, a concentração inicial é exatamente a mesma da concentração no equilíbrio, né? Vou colocar aqui para você, ó, para ácidos, nesse caso, que são ácidos fracos, né? Ácidos fracos, quando eu vou montar a tabela do início, reação e equilíbrio, eu posso falar que a concentração do ácido, vou chamar de HA, inicial, é exatamente igual, aí dando uma conchambrada, à concentração de H+, lá no equilíbrio, ou na verdade a concentração do próprio ácido, né, no equilíbrio. Tudo bem? Bom, agora ficou fácil. Agora é substituir valores e aí calcular a constante de acidez ou a constante, aliás, de equilíbrio. Bora lá? Bom, vai ser 0,02. Posso chamar de 2 vezes 10 a menos 3. Como eu vou multiplicar duas vezes, até posso fazer o seguinte, ó. Vou falar que é 2 vezes 10 a menos 3, né? Nesse caso, ao quadrado, certo? Só para ficar mais fácil nessa conta. Dividido pela concentração aí no equilíbrio do ácido, né? Que vai ser 0,2, já vou passar para a potência só para facilitar, 2 vezes 10 a menos 1. Tudo bem? Cuidado nas contas aí na hora que você for realizar o cálculo, né? Então, a constante de acidez, bom, fazendo a conta aí, isso daqui vai dar 4, né? Vezes 10, cuidado aí na potência, menos 6, né? Dividido aí por 2 vezes 10 a menos 1. Muito bem. Então, quer dizer que a constante, né, de acidez, nesse caso, fazendo a conta lá, você vai ter 4 dividido por 2 costuma dar 2. Muito bem. Vezes aí 10 a menos 5, certo? 10 a menos 5. Então, essa é a minha constante de acidez ou constante de ionização. Tudo bem, galerinha? Tranquilo? Então, toma cuidado aí na hora de for realizar os cálculos. Isso aí. Até uma próxima. Tchau.